É isso aí, tamo de volta com mais um Overcast, hoje na nossa versão Drops. Assim como na semana passada, hoje uma versão um pouquinho mais curta do nosso podcast. O Gulli já passa as notícias para vocês na nossa versão da manhã, no Over News. E de terça eu tô colocando os Drops com algumas dicas, né? E na semana passada eu falei um pouco sobre alguns documentários da Netflix sobre música. E continuando um pouco nessa pegada, eu queria passar algumas dicas de trilhas sonoras. Que inclusive eu tava dando uma olhada em alguns CDs aqui em casa e eu falei, puxa, tem tanta coisa legal aqui. Vou comentar de alguns que eu tenho, que inclusive esses álbuns vocês conseguem achar no Spotify. Então são dicas porque realmente são trilhas sonoras muito boas que eu gosto bastante. Então vamos lá. Começando com a primeira do Matrix de 99, né? Matrix que é um filme que tem muita música eletrônica pesada. Então pra quem gosta é um prato cheio. E pra minha surpresa, quando eu comecei a ouvir o Matrix naquela época, tinha muito rock pesado bom. Então esse álbum de 99 tem algumas músicas que pra mim se destacam, como Rock is Dead do Marilyn Manson, que é fantástica essa música. Dragula do Rob Zombie, que eu acho que foi uma das primeiras músicas do Rob Zombie que eu ouvi, acreditem ou não. Até esse filme eu não conhecia muito do trabalho dele, então eu achei uma música muito legal. Outra música também que se destaca nesse disco é a música Wake Up, do Rage Against the Machine, muito boa. Como o Gulli já comentou em alguns podcasts passados, o Rage Against the Machine com o Tom Morello na guitarra tem uma tocada de funk, do funk americano, uma guitarra diferente, apesar de ser rock, ele tem um estilo muito próprio, então é muito legal essa música do Rage Against the Machine. Mindfields do Prodigy. Eu não sou uma pessoa que escuto muito eletrônico, eu sempre tô mais pro lado do rock and roll e do blues, mas essa música do Prodigy, não sei porquê, me chamou muita atenção. É uma música que, não sei se é porque toca durante algumas cenas de ação no Matrix, mas me chamou muito atenção. E eu gostei demais, então tá na lista das minhas preferidas nesse disco, tá? Então aí o Matrix, a trilha sonora do Matrix, uma dica bem legal pra quem gosta de música eletrônica e rock and roll pesado. A segunda trilha que eu queria comentar é a trilha sonora do filme Pulp Fiction, que é um filme assim bem maluco, né? Quem assistiu o filme viu que o começo é no meio, o meio é no fim, o fim é no começo, no meio. É uma coisa muito legal, bem bizarro e bem legal. Bem a cara do Tarantino mesmo. E algumas músicas pra mim se destacam nesse disco, tá? Também como eu comentei do outro. Eu acho que o Girl You'll Be The Woman Soon, do Urge Overkill, é uma música muito legal também. Chamou muito a atenção pela cena que ela toca, que tem essa música no filme. Então, que é quando uma das personagens tem overdose. Então, assim, ela tá numa viagem muito grande enquanto ela ouve essa música. Então, assim, é uma cena pesada, mas a música casou muito bem com a cena, então me chamou a atenção essa música. A outra música é Son of a Preacher Man, do Dusty Springfield. E essa música, apesar de eu gostar da versão da trilha sonora do Pulp Fiction, ela tem uma atriz que gravou essa música ao vivo que eu achei que ficou fantástico, que é a Joss Stone. Então é uma música muito legal e recomendo quem quiser procurar também a versão no YouTube, a versão ao vivo dessa música com a Joss Stone também é maravilhoso. E tem uma coisa interessante nesse disco, que eles colocaram uma trilha com um diálogo do filme, se não me engano é uma passagem da Bíblia, que é Ezequiel 25:17, que um dos personagens do filme, o personagem do Samuel L. Jackson, ele cita toda essa passagem antes deles pegarem e matarem o cara. Então, pra quem assistiu o filme e curte, você ouvir isso num pedaço do CD é muito legal. Então, recomendo também o Pulp Fiction de 1994, tá? Também no Spotify. A próxima chama From Dusk Till Dawn, mas no Brasil ficou conhecido como Um Drink no Inferno, que é de 96. Que é um filme totalmente B, mas tem atores muito bons como George Clooney, o próprio Tarantino tá no filme. E tem
uma tocada de... Tem umas músicas que são do ritmo que eu gosto muito, que é um ritmo mais... que seria o blues do Texas, que é um blues arrastado pro rock. Então, só pra vocês saberem, tem uma música no disco que se destaca, que é a Mexican Blackbird do ZZ Top. Então, fantástica música. Tem o Dang Woman Blues do Jimmy Vaughan, que é o irmão do Stevie Ray Vaughan, que também tá nessa trilha sonora com Mary Had a Little Lamb. Então, como é um filme que se passa ali entre México e a fronteira com os Estados Unidos, tem essa pegada do blues mais pro rock and roll do Texas. Então, ZZ Top, Stevie Ray. Então, recomendo. Muito legal essa trilha sonora, com algumas músicas bem alternativas. Então, recomendo, bem legal essa trilha sonora. A próxima que eu queria falar é uma trilha sonora que me marcou muito, porque tem a música pela qual eu comecei a me apaixonar por tocar guitarra, que é a trilha sonora do Top Gun, que é de 86. Então, provavelmente a maioria das pessoas vai ter mais conhecimento da música Take My Breath Away, da banda Berlin, que ficou famosíssima no mundo inteiro por causa do filme. Então, uma música bem romântica aí, bem conhecida. Mas tem outras músicas nesse disco que são fantásticas. Por exemplo, Danger Zone, do Kenny Loggins, que é uma música que toca na abertura do filme, que é um rock and roll muito legal. E a música pela qual eu tava falando, que foi uma das músicas que me incentivou a tocar guitarra, que é o Top Gun Anthem, que é do Harold Faltermeyer e Steve Stevens. Então é uma música que ela é inteira de solo de guitarra, o tema do filme, né? Mas é uma coisa fabulosa. E é uma música, por ser só instrumental, muita gente que fala, só instrumental, poxa, às vezes não escuta inteira. É uma música que prende a sua atenção. Então é uma trilha sonora muito legal, de um dos meus filmes preferidos. Então recomendo. Top Gun também tem no Spotify. E o último que eu queria comentar, apesar de a gente sempre falar mais pro lado do rock and roll, de música de blues e tal, é a trilha sonora do Bodyguard, do guarda-costa da Whitney Houston, onde ela canta todas as músicas, mas muitas músicas não são dela. E queria comentar desse disco porque eu tenho ele e esse disco vendeu muito. Se eu não me engano, ele é uma das trilhas sonoras mais vendidas no mundo, se não for a mais vendida do mundo, com 45 milhões de cópias. E 3 músicas pra mim se destacam nesse disco, que eu acho que tem... Bom, Whitney Houston não precisa nem falar do vocal dela, né? É fantástico. Então tem I Have Nothing e Queen of the Night. Mas muito pop, bem pop, mas assim, com um vocal absurdo. E claro, aqui ficou provavelmente a música que ficou mais famosa com ela cantando, que é I Will Always Love You, que é da Dolly Parton, que não é da Whitney Houston. Muita gente acha que essa música é dela, e na verdade é uma regravação. Mas foi nessa regravação da Whitney Houston que a música ficou conhecida mundialmente, né? E então é uma trilha sonora mais voltada pro pop, porém com uma qualidade de vocal assim insana. Então eu também queria recomendar esse disco, porque é muito bom. Então essas são as trilhas sonoras que eu queria passar pra vocês. Aí uma dica rápida: Matrix de 99, Um Drink no Inferno de 96, Pulp Fiction 94, Top Gun de 86 e o Guarda-Costa de 92. Todos no Spotify. Então, deem uma olhada lá. Espero que vocês curtam. E até a próxima no nosso Pocket Cast. Valeu!